Boa noite, bem-vindos a mais uma palestra online da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, que é a última, provavelmente, que fazemos para este método do Zoom. Vamos ver depois como é que iremos fazer a de julho. Agradeço muito ao nosso colega Carlos Manuel Faísca, da Universidade de Coimbra, Centro de Estudos Interdisciplinares 6 CEIS 20, sediado na Faculdade de Letras, e que vai falar sobre regadio e desenvolvimento regional no Sudoeste Peninsular, Extremadura e Alentejo, 1950 a 2020. Como ele nos enviou, aliás, foi publicitado, um resumo bastante extenso, e é ótimo isso, e como nos enviou também sobre ele uma série de dados, eu limito-me a dizer que é investigador auxiliar no Centro de Estudos Interdisciplinares, já referido, professor auxiliar convidado na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e licenciado em História em 2007 e doutorado em Economia em 2019. Tem publicado sobre problemáticas de história económica, com especial incidência nos setores agrários e agroindustriais das regiões do Sul Ibérico. E limitava-me a isso, fechando o meu microfone, o meu áudio, pedindo a todos para o fazerem e damos a palavra ao nosso palestrante. Pode Ora, estender-se à sua vontade. ok, não, eu vou ser razoavelmente, acho eu, comedido no tempo, embora conseguindo dizer tudo aquilo que quero dizer. Muito boa noite aos presentes, muito obrigado numa segunda-feira às 9h30, ainda estarem aqui algumas pessoas. Pelos nomes, além da minha esposa, que já agora está aqui, que é a Eliana Isabel. Que já vou contar uma pequena história pessoal antes de começar. Conhecemos o Vítor Oliveira Jorge e a Flor Estevão em 2015 ou 16 no evento no Museu da Antiga Fábrica de Louça, em que tivemos a oportunidade. Perdão, estamos a ouvi-lo de uma forma um bocado intermitente. Agora ficou parada a sua imagem. Está-me a Talvez ouvir? tenha que Acho voltar, que tenha que voltar a entrar, talvez, o Carlos. a sua ligação à net é boa, é a mesma da sua esposa? É? É que ficou parado. Talvez que o melhor seja desligar e voltar a entrar. Ele vai talvez para o micro da esposa. Deve estar em locais diferentes e ela foi lá avisá-lo, talvez. Eu vou parar Pronto. um bocadinho aqui, é. Não, já consegui. Ok. Caiu-me a internet, mas estava a dizer que conhecemos ambos num evento sobre património industrial na altura. E eu, nos últimos 5 anos, lecionei Arqueologia do Património Industrial da Universidade de Coimbra, portanto, há coincidências tremendas. Na altura não fazia a menor ideia. Gostámos bastante e agradeço bastante o convite e a presença das pessoas. Vejo ali também, creio que o Paulo Guimarães é quem eu estou a pensar. Agradeço também muito, porque o conheço pessoalmente de outros lados. E passarei já eh, à minha apresentação. Espero que estejam a ver a tela. A minha apresentação intitula-se Regadio e Desenvolvimento Regional no Sudoeste Peninsular, Extremadura e Alentejo, 1950-2020. Ela está dividida em 7 pontos. Começarei por explicar quais é que são os objetivos desta apresentação. Que espaço geográfico é que estamos a falar? Alentejo e Extremadura, que mais ou menos conhecem, mas eh, vamos só rever alguns dos pontos mais importantes. Que métodos é que utilizei para tentar perceber, isto é uma investigação muito inicial que eu pretendo aprofundar, qual o impacto do regadio no desenvolvimento económico e social destas duas regiões. O ponto 4 refere-se a toda a retórica e toda a ideia de como o regadio traria ao longo dos séculos, estamos a falar desde pelo menos o século XVII, que assim é entendido,
O desenvolvimento é este tipo de regiões. No ponto 5 vamos então tentar ver, à luz dos dados mais recentes, qual é que foi o impacto ou não do regadio em cada uma destas regiões. No ponto 6 vamos abordar, e portanto já destapa um pouco daquilo que era o 5, o que é que fez a região das Vegas Altas, na Extremadura, que é uma região que fica mais ou menos a uns 120, 130 quilómetros de Badajoz, na direção de Madrid, portanto uma região que aparentemente estaria a passar por aquilo que os espanhóis chamam a Espanha vaciada, com todas as características de despovoamento eh, e de baixo rendimento das populações, mas não é isso que acontece, depois já vamos falar um pouco sobre isso. Por último, as conclusões e, sobretudo, o futuro da investigação era uma coisa que eu gostava, acho que é um assunto bastante pertinente, com grande importância, tendo em consideração os investimentos que foram feitos pelas políticas públicas, tanto de Espanha e Portugal, no regadio nos últimos anos, e aquelas que ainda se querem continuar a fazer. Ora, os objetivos são basicamente estes: identificar em perspectiva comparada os eventuais impactos socioeconómicos da expansão do regadio, quer no Alentejo, quer na Extremadura, identificar os fatores que potenciaram, ou não, porque podem não ter potenciado, o desenvolvimento regional a partir do regadio, e definir uma estratégia para o futuro desta investigação. Ora, e que espaços geográficos são estes? Creio que este é mais isto é quase, quando o público é ibérico, acho que isto é quase de conhecimento comum, mas basicamente nós estamos a falar a divisão da Península Ibérica do ponto de vista político é feito portanto, na latitude e na realidade do outro ponto de vista, do ponto de vista daquilo que é toda a geografia e o clima é feita na longitude. Portanto, nós temos na realidade duas penínsulas ibéricas, uma mais a norte, onde chove muito e está mais frio, e há pouco estávamos a falar do Minho, o Minho é um desses exemplos, e outra Península Ibérica, mais a sul, onde chove muito pouco e faz muito calor, e inclusivamente em algumas regiões existem já eh, características muito próximas de algumas zonas quase desérticas. E não é por acaso que existe o famoso deserto de Almeria, não é bem um deserto, mas já está muito próximo, onde se filmavam os western spaghettis nos anos 60. Não eram filmados no México, eram filmados aqui porque era mais barato, mas a paisagem já é muito parecida. Ora, eu vou dar o exemplo do Alentejo, mas isto, grosso modo, também se aplica à Extremadura. Trata-se de duas regiões essencialmente agrárias até muito tarde. Portugal foi um país em que a principal atividade económica, até a década, a principal atividade económica foram os setores agrários até a década de 60, do século XX. O ano em que, por acaso, a indústria ultrapassa os setores agrários em ocupação de mão de obra 1966, Espanha é muito parecido, e nestas regiões ainda mais. Portanto, são regiões em que as atividades agrárias são absolutamente essenciais para a sua atividade económica. No mapa do lado esquerdo podem ver a população ativa não agrícola, quanto mais verde é a menor percentagem de população ativa não agrícola, e portanto podem ver, com exceção do Conselho de Évora e Mértola, e pouco mais, praticamente o Alentejo todo tem uma grande percentagem de população ativa agrícola. Mértola é por causa das minas de São Domingos, e aquele ali pequeno eu creio que deve ser ao Castro Verde ou ao Estoril também por causa de minas. Évora, Porto Alegre, indústria e serviços, e dentro com Elvas, que tinha até bastantes militares nesta altura. É também uma região de baixa produtividade agrária. E isto está muito relacionado também um pouco com o clima. O principal fator para o crescimento das plantas ou os principais fatores é água e temperatura. É por isso que nas regiões tropicais nós vemos aquelas selvas com vegetação quase impenetrável. Ora, acontece no clima mediterrâneo e na Península Ibérica, onde faz calor não há água e onde está frio é onde ela está. Portanto, os fatores para crescimento das plantas estão desencontrados. E isso tem um conjunto de consequências não só para o crescimento das plantas, para os solos também. São sujeitos a grande erosão por ação
da temperatura e também da pluviosidade. A pouca pluviosidade é muito concentrada em determinadas alturas do ano e o estio é longuíssimo. Este ano chegou até um pouco mais tarde, mas eu posso dizer, por dados empíricos de ciência própria, que podemos ter estios de 5 6 meses no Sul com facilidade. Pode estar facilmente maio ou outubro sem chover. Nada ou praticamente nada. Por esses motivos e também por motivos económicos e sociais e históricos que eu não vou desenvolver, porque isso estava uma palestra, uma conversa de 10 horas, não de uma, mas de 10 horas. Existe também uma grande assimetria na divisão da propriedade, é o terceiro mapa, isto aplica-se sempre ao Alentejo e à Extremadura também, em que no sul estão concentradas as grandes propriedades e no norte a propriedade é muito mais dividida. Isso também teve, durante muito tempo, associado a uma certa desigualdade, tendo em consideração que se a economia era principalmente agrária e a posse da terra estava detido em poucas pessoas, os níveis de desigualdade eram bastante elevados. E também leva, por último, a um tipo de povoamento rural concentrado, muito comum no sul, portanto, pequenos núcleos urbanos dominam grandes áreas despovoadas. Com isto bem presente, que se aplica tanto a Alentejo, tanto à Extremadura, isto resume basicamente o que eu acabei de referir. Esqueci-me de referir que são também duas zonas, duas regiões relativamente grandes no contexto da Península Ibérica. O Alentejo tem 33 mil quilómetros quadrados, é praticamente um terço, é um terço de Portugal, um bocadinho mais. A Extremadura é maior, mas a Espanha também é muito maior. É uma região relativamente grande, embora em Espanha duas ou três maiores, a Andaluzia, Castela-La Mancha, pelo menos estas duas são francesa e Castelhão também. Mas não é uma região relativamente grande. A província de Badajoz é a maior província de Espanha, para terem uma ideia. Portanto, Quentes e Secos, historicamente agrários, despovoadas, muito despovoadas, a densidade populacional sempre historicamente muito baixa, muito mais baixa hoje em dia, mas teve sempre muito abaixo da média nacional. Hoje posso-vos dizer, só para terem uma ideia, sobretudo para as pessoas que são de outras regiões do país, embora que eu creio que saibam, eu resido no Conceito de Ponte Souro, como dizia há pouco, o Conceito de Ponte Souro é maior que a Ilha da Madeira. A Ilha da Madeira tem 813 quilómetros quadrados. Minto, peço desculpa. O arquipélago da Madeira tem 813 quilómetros quadrados. O Conceito de Ponte Souro tem 848, salvo erro. O arquipélago da Madeira tem mais de 200 mil habitantes. O Conceito de Ponte Souro tem 15 mil. É esta a distribuição da população, portanto, temos uma densidade populacional baixíssima, podemos facilmente percorrer, por exemplo, daqui até aos Foz da Rão, 30 quilómetros sem passar por uma única casa. E a desigualdade era bastante conhecida. Há dados para o século XVIII, por acaso eu publiquei sobre estimativas de desigualdade de rendimento, ela é bastante grande, sobretudo comparadas com dados contemporâneos, e embora por acaso fazia falta um estudo com dados quantitativos sobre este assunto, mas todos nós conhecemos, creio eu, obras icónicas onde se demonstra essa desigualdade, embora com essa falta de comprovação quantitativa. Vou só citar uma, o Ricos e Pobres no Alentejo do Catileiro, em que se distribui as classes sociais e a forma como elas até vivem socialmente separadas, que vou-vos confessar aqui, eu nasci em Lisboa, a minha família é do Algarve, eu só vim parar aqui ao Alentejo por causa da minha mulher, e eu já sabia disto de estudar, mas é muito diferente e é muito curioso, embora às vezes seja até um pouco desagradável, quando nós depois estamos inseridos na comunidade local e estas coisas ainda se notam um bocado. E só depois de cá estar é que nós percebemos determinados fenómenos que, vistos de fora, parecem muito estranhos. Por exemplo, alguns excessos que aconteceram na reforma agrária, que eu não estou de acordo com eles, mas depois de cá viver percebo. Porque há coisas que ainda hoje se passam e não há uma certa separação social. Dito isto, e antes de passar à retórica, quero só explicar que métodos é que eu usei para tentar estimar o impacto do regadio eh, no Alentejo e na Extremadura. Foram bastante simples. Eu procurei comparar sistematicamente
territórios que tiveram acesso a regadio e territórios que não tiveram acesso a regadio. Vou-vos dar aqui este exemplo, porque é o que eu conheço melhor, mas filos com mais. Temos o Conselho de Pontessor, que tem 500 hectares de regadio, só mesmo na sua, no seu extremo já, junto ao Conselho de Coruche e à Freguesia do Coço, porque é no Conselho de Pontessor que está a barragem de Montargil, mas ela vai dar água ao regadio do Val do Sorraia, que depois vai precisamente beneficiar quer Coruche, quer Benavente, no total 16 mil hectares, mais coisa, menos coisa, e portanto temos o Conselho de Pontessor, não tem área regada, o Conselho de Coruche não tem área regada, depois eu fiz isto sistematicamente com Mértola Serpa, e em Espanha também com exatamente o mesmo tipo de conselhos. Estava a ver se me lembrava de outros. Um deles que eu sei que coloquei, já vamos ver mais à frente, foi Elvas, com o Regadio do Sorraia, entre outros. Aqui estão vários exemplos. Por exemplo, peguei naquilo que se chama, não é uma entidade política administrativa em Espanha, mas eles acabam por ter, do ponto de vista um pouco informal, as comarcas, a comarca de La Serena com a comarca de Vegas Altas, que faz um pouco o paralelo aqui com Ponte Sur Cruz. Na comarca de La Serena está a grande barragem de Orellana, entre outras, que depois vai dar a água às Vegas Altas. E isto faz com que a comarca de La Serena, para 2.700 quilómetros quadrados, tenha 2.000 hectares de regadio, portanto, bastante pouco. E a comarca de Vegas Altas tem tanto regadio como o Alentejo quase todo, ou pelo menos que a área regada do Alqueva, 120 mil hectares, que é bastante, bastante. E depois, embora com dimensões muito mais pequenas, usei também o exemplo de Ponte Sorcoruche, entre outros. Fui depois buscar os indicadores possíveis, e é por isso que eu dedico a uma investigação ainda preliminar. Um deles são demográficos, na medida em que a evolução populacional de um território também demonstra a sua capacidade de atração e a sua saúde, muitas vezes, económica e as condições de vida, por motivos muito simples, quer dizer, por algum motivo as pessoas emigraram destas regiões a partir da década de 50 e 40 do século XX. Eram regiões em que não acompanharam o fenómeno da industrialização, ou acompanharam-no menos, apesar de ter havido alguma industrialização no Alentejo em algumas zonas, e sobretudo até mais para o final do século XIX e início do século XX, e depois acabaram por perder bastante população. E alguns indicadores económicos sociais, sobretudo rendimento per capita, não há muitos dados históricos à primeira vista disponíveis, portanto, vou ter que, quando retomar esta investigação e aprofundar, ir à procura de outros, e já tenho alguns mapeados. Tenho também o apoio, depois falarei disso no final, de algumas pessoas de outros centros de investigação que consegui, que se interessassem pelo tema e estou a montar um consórcio. E agora vamos falar porque é que se entendeu o regadio como fator de desenvolvimento. Basicamente, o regadio levaria isto antes da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos, o que se defendia era basicamente isto. E defendiu desde alguns séculos. O regadio aumentaria a produção e a produtividade agrária. Isto levaria à divisão da propriedade rústica, portanto, atribuía-se ao latifúndio, à existência de latifúndio, também uma questão relacionada com a sua falta de produtividade que não permitiria que áreas mais pequenas fossem economicamente viáveis e, portanto, dando esse regadio, poder-se dividir a propriedade rústica. Isto depois, ao longo dos séculos, foi sendo discutido quais as formas. A mais recente no Estado Novo era basicamente a expropriação das grandes propriedades e divididas por colonos que viriam do norte de Portugal, onde existia uma, um grande superpovoamento, e com esta forma desviar-se-ia o fluxo migratório para fora de Portugal, primeiro para o Brasil e depois mais tarde para outras regiões, para as regiões pouco povoadas do Sul. É para isto que se construiu a Junta de Colonização Interna. A Junta de Colonização Interna não fez grande coisa. Eu não vou entrar muito tempo por nós, mas basicamente, e eu não sou o principal especialista neste assunto, mas a Junta de Colonização Interna foi depois, todo este projeto acabou por ser, de certa forma, travado por forças dentro do próprio
Estado Novo, um dos mais conhecidos será provavelmente o Pequito Rebelo, e que tem o famoso livro Amargas Verdades Agrárias, que eu tenho ali na minha sala, onde ele critica muito a colonização interna e as ideias de colonização, e que ele até acusa o Estado Novo de ser um regime socialista por causa desta ideia, e basicamente a Junta de Colonização Interna acabou por fazer, creio que, 8 ou 9 colónias, das quais todas, com exceção de uma, a norte do Tejo. Essa exceção é a colónia agrícola de Pegões, foi possível porque foi feita em terrenos que já eram previamente da administração pública, foram doados aos hospitais civis de Lisboa, quando na morte criou do Revisco Pais, e portanto aí o Estado pôde fazer uma colónia, mas nunca as fez nas zonas que estavam previstas, embora tenha feito as obras de hidráulica agrícola. Ora, isto faria uh, a seguida que uh, se aumentasse o número, se fixasse o número de agricultores, neste caso de colonos, que viriam de outras regiões do país, onde havia excesso de população, com isto combatia-se logo 2 ou 3 problemas da economia e da sociedade portuguesa. Ponto número um, este aumento de produção podia-se atingir o velho sonho da autarcia e da soberania alimentar, e, portanto, existiria excedentes alimentares que permitiriam alimentar a população portuguesa sem necessidade de importações, garantindo-se aquela independência da nação perante os perigos que tinham ficado tão evidentes na Primeira Guerra Mundial, por exemplo. E, em segundo lugar, uh, conseguiria-se travar o despovoamento, o eterno despovoamento do Alentejo, que no século XIX às vezes era comparado ao faroeste norte-americano, e algumas zonas de Charneca até aqui próximas de onde eu estou a falar, a zona da Chamusca ou a Charneca de Montargil, eram quase como aquelas zonas de fronteira que nós víamos nos westerns dos anos 50 e 60, e assim uh, dividia-se a propriedade e tinha-se uma maior ocupação do território, e depois isto levaria também, por algum motivo não me está a andar, levaria também à diminuição das desigualdades e ao desenvolvimento, e depois entrava em ciclo, neste caso virtuoso. Uh, Ora, isto foi defendido a primeira vez de uma forma não assim tão linear pelo Padre Manuel Severino de Faria, em 1655. Depois, vários pensadores dá um livro só este pensamento agrário, mas ele já foi abordado por várias pessoas. Agora lembro que na tese de doutoramento da Maria Antónia Pires de Almeida ela faz uma tabela com aquilo que se chama a questão agrária e elenca todos estes pensadores, mas basicamente nas memórias da Academia de Ciências de Lisboa estão várias, Henrique, Henriques da Silveira, agora, bom, agora não me lembro, há mais dois ou três. De certa forma, mais tarde também o projeto de fomento rural do Oliveira Martins, etc, etc, etc. Portanto, isto foi sempre sendo defendido, mas não passou de conversa, não passou de retórica, até ao final do século XIX, onde finalmente começam a surgir os primeiros planos concretos para a construção dessas diversas barragens. Mostro-vos aqui. Por acaso, já sei que há pelo menos 2 pessoas aqui que esta região lhes é muito cara. Mostro-vos aqui o regadio do Val de Sorraia e, em 1885, na memória para o aproveitamento de águas do Alentejo, é uma das barragens que está prevista para ser construída em breve. Só será construída quase 70 anos depois, portanto, ainda temos esperanças no aeroporto que ele uh, está mais ou menos, é mais ou menos o mesmo número de anos que já se fala que vai ser construído. E, portanto, surgem os primeiros projetos, mas o país aqui tem um problema financeiro muito grande, que virá a revelar-se poucos anos depois, na crise de 1890, 91, 92, fará com que o país sairá do padrão ouro, emita uma moratória de pagamentos, declara uma bancarrota parcial, e, portanto, isto nunca será construído. A Primeira República vai sofrer. Há um outro texto no tempo da Primeira República, também eu tenho ali na sala, um outro estudo muito completo, creio que.
de um Mário Sá que não é, que não é o mesmo Mário Sá dos itinerários romanos, que é que se chama também. Bom, agora não tenho totalmente presente, mas há uma outra defesa, um outro estudo, em que mais uma vez volta a aparecer a barragem de montagem ali e outras, e mais uma vez elas não são feitas. Elas são construídas essencialmente na segunda metade do século XX, quando começa a existir alguma folga financeira também e também tecnologia. Porque construir estas coisas não é fácil. A barragem de montagem, por exemplo, é uma barragem de terra, não tem cimento. Sei que foi uma tecnologia que só esteve ao alcance de Portugal, um pouco até por influência dos Estados Unidos e este contexto todo de pós-guerra. Mas basicamente tinha trazido aqui, por acaso agora vejo que me esqueci, começam a ser construídas muitas barragens, e são mesmo muitas. Marçal Carmona em Idenha, Pego do Altar, Trigo de Moraes, Montargil, Maranhão, isto é tudo segunda metade do século XX, ainda no contexto do Estado Novo, Caia, Santa Clara, Roxo, e podia continuar, portanto, começa a alargar-se muito a área de regadio. Mais recentemente, a grande barragem do Alqueva e outras estão previstas. Nesta altura, o mundo tinha mudado e a economia portuguesa também finalmente começava a mudar. A economia portuguesa, nesta altura, passou, já com algum delay, com algum, não gosto do termo atraso, mas um pouco mais tarde do que aconteceu com outras economias, que atingiram aquilo a que Simon Kuznets chamou de crescimento económico moderno, que é basicamente a alteração estrutural de uma economia de agrária para industrial e depois de industrial, pós-industrial serviços. E, portanto, uh, esta lógica da divisão da propriedade rústica já não estava tão presente. Houve uma certa reformulação na lógica de como é que o regadio traria desenvolvimento, mas algumas coisas mantinham-se. O aumento da produção e da produtividade agrária, obviamente, mas também a oferta de eletricidade, e é por isso que algumas destas barragens passaram a ter pequenas hidroelétricas, mesmo não tendo uma grande altura de coroa. O Alentejo, como tem cotas mais baixas, a produção de eletricidade não é naturalmente tão eh, eh, com uma dimensão tão grande como, sei lá, Castelo de Bode ou Barragem da Aguiera, aquelas barragens mais a norte. A ideia aqui passou a ser antes a fixação de empresas agrícolas, agroindustriais, de transformação dos produtos agrícolas e depois com um efeito de arrastamento. Vai acontecer nas Vegas Altas e por algum motivo parece-me que ainda não aconteceu na sua plenitude no Alentejo. Eu tenho uma explicação, não passa de uma hipótese. E assim, mais uma vez, diminuir as desigualdades com ofertas de emprego, até ofertas de algum emprego melhor remunerado e até algum dele com trabalho especializado, e isto levaria à fixação de pessoas. E este é mais ou menos um modelo que ainda se pensa hoje em dia, que eu vejo muitas vezes alguns decisores políticos e pessoas ligadas, por exemplo, à empresa de desenvolvimento à AEDIA, que é quem gera a água do Alqueva e todo o regadio do Alqueva, mais ou menos é esta a ideia. Eu não estou a dizer que é errada, mas é esta a ideia que mais ou menos se defende quando se diz que se vamos fazer um regadio, isto vai trazer desenvolvimento para a região. Por exemplo, o que se defende neste momento para a barragem do Pisão, Crato, Conselho do Crato, Alto Alentejo, maior investimento da democracia portuguesa aqui nesta região. Estão previsto pouco mais de 200 milhões de euros. E qual é que é o impacto? Desculpem um ou outro slide que esteja em espanhol, mas eu já fiz isto para a Espanha, fiz o doutoramento em Espanha, às vezes sai, mas são dois idiomas tão parecidos que acho que não tem grande problema. E qual é que foi o impacto então do regadio? Do ponto de vista da produção agrícola, da produtividade, não há dúvida nenhuma que houve uma grande alteração. Para as pessoas que têm ainda muito na ideia aquelas searas do Alentejo muito grandes, do tempo da campanha de trigo ou do tempo do Estado Novo, aquela ideia quase mítica do celeiro de Portugal, isso não corresponde de toda à realidade. Hoje em dia, o principal cereal cultivado no Alentejo é o milho, a seguir é o arroz.
Existe também uma grande produção, enorme mesmo, de olival intensivo e de outras culturas intensivas e super intensivas, como o dual, depois mais a sul no Algarve, o abacate. E, portanto, houve uma grande mudança naquilo que é a paisagem agrária e a produção agrária, no Alentejo. Com uma consequente aumento de produção, isto são dados objetivos, não há qualquer. E são mais ou menos óbvios. Nós vamos dar mais água, dar mais fertilizantes, etc, etc. Tendencialmente a produção vai aumentar. Aliás, o Alentejo tornou-se a região com o maior produto agrícola bruto de Portugal desde 2018 e assim continua consecutivamente, coisa que não o era. Alternava entre o norte e o centro. Quando eu falo aqui região, estou a falar de grandes unidades territoriais no T2, em que hoje o território nacional, desde há uns 20, 30 anos, está dividido. Portanto, norte, centro, área metropolitana de Lisboa, Alentejo, Algarve, Madeira e Açores. Do ponto de vista populacional, a verdade é que o impacto parece ter sido, pelo menos a julgar, com o último censo disponível, que é o 2021. Eu não posso usar outros dados, que são os mais recentes. Posso usar as estimativas do INE, mas posso dizer, eu sou muito atento a isso, que as estimativas do INE, depois quando veio o censo, muitas vezes vêm com um grau de erro relativamente grande. Do ponto de vista populacional, o impacto foi zero, ou quase zero, que eu acho extraordinário. Eu vou-vos dizer como é que foi, como é que eu despertei para esta temática. Foi uma vez um artigo que eu vi, uma infografia que eu vi no Jornal Público, em que mostrava que a demografia dos concelhos do perímetro de Alqueva era igual ao dos outros. E eu, bah, bolas, quer ver isto com mais detalhe. E, portanto, quero comparar regiões irrigadas, eu aqui só pus algumas, mas posso dizer que o desempenho populacional de Ponte Soura é melhor, ligeiramente, melhor não, menos mal, ligeiramente menos mal que o de Cruz, que o Caia tem todos desempenhos bastante negativos e gostava de mostrar isto. O Alentejo, incluindo as zonas irrigadas e de sequer, mas a região Alentejo, e a região Alentejo hoje em dia tem uns 140 mil hectares de regadio, não é coisa pouca. E se compararmos os distritos interiores, norte e centro, portanto, Castelo Branco, Guarda, Trás-os-Montes, Vila Real, Viseu, foi isso que eu usei para aqui, a perda populacional desde 1950 é quase igual à vírgula. Portanto, o impacto do regadio, pelo menos ao nível demográfico, não se fez sentir e, obviamente, a perda populacional está muito abaixo da média nacional. Portugal, mesmo assim, tem mais pessoas do que tem em 1950, apesar de agora ter, pela primeira vez, perdido a população. Pela primeira vez, não, peço desculpa, porque em 1970 também perdeu. Mas ter perdido população no último censo, o que já não acontecia desde 1970, mas a verdade é que o despovoamento parece continuar ao mesmo ritmo de sempre e não abrandar. Isto é um indicador que há algo aqui que, pelo menos para já, não quer dizer que não venha a ser, não está a funcionar do ponto de vista daquilo que são as comunidades locais. Porque a produção de facto aumentou, isso é inegável. Agora, o que me interessa aqui, neste caso concreto, é perceber qual é, que é o impacto nas comunidades locais. E em Espanha, o que eu reparei é que é exatamente ao contrário. Pode não se ver muito bem, mas eu vou tentar explicar. A coluna do lado esquerdo é as Vegas Altas, essa região regada. A coluna imediatamente do lado direito é La Serena, que é a sua região limítrofe, não regada. A terceira coluna é a província de Badajoz, a quarta, a Extremadura e o quinto, a média nacional espanhola. E o que nós vemos é que Vegas Altas tem em 2021 mais pessoas do que tinha em 1950. Isso não acontece nem com a província de Badajoz, que tem cerca de 80% das pessoas que tinha, nem com a Extremadura, que tem um bocadinho menos de 80, será uns 77, 78, e muito menos que La Serena, que perdeu mais de metade da população. Que é o que aconteceu, se repararem, vou andar um pouco para trás, é próximo do que aconteceu em algumas zonas do Alentejo. Portanto, posso-vos dizer que uma região rural do interior,
E as Vegas Altas estamos a falar, eu há pouco referi 1.200 ou 1.300 quilómetros quadrados, não é um concelho, é uma área relativamente grande. Ter mais pessoas em 2021 do que em 1950 contraria todas as tendências. E, portanto, aqui parece que, de facto, o regadio teve algum impacto. Ainda por cima, nem sequer podemos dizer que é uma região que tenha uma grande cidade. Porque acontece muitas vezes no interior há uma perda populacional nas freguesias em favor da sede de concelho. A sede de concelho normalmente também perde, mas perde um bocadinho menos, e depois a grande cidade regional às vezes até consegue ganhar qualquer coisa. Ou perde, perdendo pouco, ou ganha qualquer coisa. Um exemplo disso é Évora. O Conselho de Évora conseguiu ganhar alguma população. Badajoz também conseguiu ganhar até bastante população. Posso dizer que Badajoz é maior que Coimbra. Mas as Vegas Altas nem sequer está próximo de Badajoz, ou não está muito próximo de Badajoz. A distância de Vegas Altas para Badajoz é a mesma de Corujas para Lisboa, ou até um pouco mais. Portanto, não há esse efeito de uma cidade que concentra os serviços da administração pública e depois, como a universidade ou o hospital, e depois com isso consegue captar residentes. Principal cidade de Vegas Altas é Dom Benito. Se alguém aqui alguma vez ouviu falar, é uma cidade relativamente pequena para a Espanha, embora para Portugal já teria a sua dimensão, terá junto com Vila Nova, que fica exatamente ao lado, terá uns 60, 70 mil pessoas. Para a Espanha não é muito. Eu fui a Jaén a um congresso há 2 semanas. Jaén é a enésima cidade quase de Espanha e tem 120 mil pessoas. A dimensão é totalmente diferente. Também o rendimento médio não há grandes alterações. Comparei Pontessor como concelho seco e Cruz como concelho irrigado. Rendimento médio desde que consegui obter dados foi 1993 até 2021 e a evolução é muito semelhante. E da mídia, mais para as aspas, para Mértola e Serpa, se excetuar 93-2000. E como Serpa é perímetro do Alqueva, e o Alqueva só entrou em funcionamento em 2004, se nós isolarmos, é os valores que estão entre parênteses das duas primeiras colunas, se nós isolarmos a evolução de 2000-2021, que é quando a irrigação se faz sentir, Serpa tem um crescimento do seu rendimento per capita de 49,4% e Mértola 48,8%, portanto é basicamente o mesmo. Não obstante, Serpa ter já vários milhares de hectares regados e Mértola continuar sem grande oferta de água. Em Espanha, mais uma vez, as Vegas Altas sobressaem. Está abaixo da média nacional, que seria mais ou menos expectável. Creio que ninguém estava à espera que um território do interior estivesse acima da média nacional, que é influenciada pela Catalunha, pelo País Basco, por Madrid, por Valência, mas está muito acima da Extremadura e muitíssimo acima da sua comarca vizinha de La Serena. Isto leva-nos à pergunta óbvia: o que é que faz Vegas Altas diferente? O que é que tornou possível com que Vegas Altas aparentemente tenha conseguido retirar algum benefício das políticas de irrigação e o Alentejo não, ou pelo menos ainda não? Fui tentar perceber vou-vos trazer só um resumo. Parece que as Vegas Altas têm um número de empresas exportadoras bastante grande, eh, e, sobretudo, mais importante que isso, muito ligadas diretamente ao regadio, e já vamos ver uma tabela parecida. Para os casos, fui buscar cruzes, porque não é muito fácil obter estas informações de nível local. Eu tenho a sorte de ter bons contactos e tenho que agradecer à Câmara Municipal de Cruz que encomendou um estudo sobre tecido empresarial e que me forneceu gratuitamente, forneceu-me essa informação. E no caso de Cruz, a componente exportadora é muito mais baixa, ali é a percentagem de exportações, é a percentagem de exportações do total das suas receitas em 2022, de cada uma dessas empresas. Vemos que a maior parte não tem quaisquer exportações. As descascadoras de arroz, que está diretamente relacionada com o regadio, ainda tem alguma coisa. E depois todas as outras empresas ou não têm ou nem sequer estão relacionadas com o setor agro ou agroindustrial ou algo assim semelhante. Neste,
nas Vegas Altas de Extremadura, não é bem assim. Frutícola Castelo Novo é produção de frutos de regadio. Sol de Badajoz também está relacionado com a agricultura. A Inquiba é uma empresa do setor químico que começou como produtora de fertilizantes e agora também faz produtos para máquinas de lavar, químicos para máquinas de lavar, mas começou com algo relacionado com o regadio. Próximo a transformações agrícolas é fácil perceber. A Mercoguadiana é uma empresa gigantesca. Aqui só está com 150 trabalhadores, porque estes dados já têm alguns anos. Eu tive, depois já vão ver, eu tive com eles agora há pouco tempo. É um conglomerado agroindustrial monstruoso, baseado e distribuído por várias povoações ao longo desta Extremadura, eh, com base na agricultura de regadio. Idem para a Pronat. A Capilha é uma produtora de tratores, e isto é uma grande diferença que eu queria aqui sublinhar para o caso nacional. Nós, por exemplo, aqui em Ponte Sor, os tratores são New Holland, são importados de outros produtores. A Capilha tem produção própria e produção própria fixada na região. CASAT é uma cooperativa agrícola, a AgroRiego Os Monteiro faz precisamente tudo aquilo que são produtos para regadio, desde tubos de até mangueiras. Portanto, as coisas mais básicas, aqueles tubinhos que se vê no regadio, a AgroRega Os Monteiro vê pivôs de rega, bombas, etc, etc, etc. Mais uma vez uma empresa regional com sede na região e empregar pessoas da região, e a Fertiex faz fertilizantes. Do lado direito vejam uma coisa importante. A média das empresas, aqui só os instrutores são maior, a média do número de anos que as empresas têm desde a inauguração da grande barragem de Orellana, ou seja, entre a inauguração da barragem e a criação destas empresas, vai uma média de 25, 26 anos. Coisa que nós ainda não atingimos, que Portugal ainda não atingiu, nem o Alentejo, nem o Alqueva. Portanto, pode haver aqui, há sempre aqui um hiato entre a obra e os seus resultados, que poderá ser aqui o caso. Ora, e o que é que eu retiro desta exposição? Aquilo que me parece ser importante no caso das Vegas Altas, e é meramente uma hipótese, porque ainda não consegui pesquisar mais aprofundadamente, é que se conseguiu desenvolver toda uma fileira com base na agricultura de regadio. A agricultura de regadio leva à agroindústria. Produção de tomates, produção de arroz, produção de hortícolas, muitas hortícolas, produção de forragens para animais, que levou também, em seguida, ao desenvolvimento de um setor industrial, das chamadas indústrias auxiliares. O que é que estamos a falar? Aquilo que eu estava a referir antes. Isto levou a que houvesse uma procura de maquinaria agrícola. Então, há um tipo que produz tratores e outro tipo de maquinaria. Fertilizantes, sementes, materiais para rega e serviços associados. Pois todos aqueles serviços de consultoria ao nível da engenharia agronómica, ao nível das candidaturas aos projetos europeus, para o bem e para o mal, eu acho mais para o mal do que para o bem. Não se sobrevive nestas regiões sem fundos da União Europeia e são candidaturas de um grau de complexidade tal que levam à necessidade de ter técnicos só para estas, e contabilistas e pessoas que percebem destes avisos e até, aliás, como acontece hoje em dia nas universidades, na Universidade de Coimbra existe um gabinete só para dar apoio, às vezes é que tipo de linguagem que você tem que ter para que o seu projeto tenha hipótese de ser aprovado na União Europeia, que eu acho que é uma coisa um bocado estranha, mas pronto. E o que é que eu pretendo fazer? Olhar para outras regiões, tanto de Portugal como de Espanha. Trago aqui esta de Espanha porque creio que são menos conhecidas. A região de Almaria, é o chamado Milagre de Almaria, com base nas estufas, mas que do ponto de vista ambiental tem uma pegada, um impacto. Vamos ver o que é que acontece. A Almaria não é baseado no regadio, é baseado nos aquíferos, e há vários sinais de que os aquíferos estão esgotados ou salgados. Não sei até que ponto vai ser possível manter este, este sistema, e por isso é que ali a nossa amiga Campelo inicialmente estava
estava-lhe a dizer, ainda antes de começar esta sessão, estava-lhe a dizer que tenho interesse no regadio dito tradicional, porque me parece que é mais sustentável no longo prazo, mas depois podemos falar sobre isso. O canal de Aragão e Catalunha. O que é que há aqui sempre em, em comum? Uma mudança, sobretudo das culturas. Portanto, a velha cultura cerealífera é abandonada, a Península Ibérica não tem as melhores condições edafoclimáticas e é sustentado em culturas em que haja mercados externos e é aí que é focado. Os riegos de Alto Aragón é um caso de insucesso, por isso é que está a vermelho. Em que não se conseguiu também nenhuma divisão de propriedade. Eu aqui não falei muito da divisão de propriedade, porque isso foi uma ideia que depois foi abandonada, mas depois poderei falar a seguir se vocês quiserem. Posso dizer que não houve divisão de propriedade nenhuma. Aliás, as propriedades são cada vez maiores. Há uma maior concentração de propriedade nos últimos anos e em virtude também do regadio. E aquilo que me parece óbvio nestes casos todos é que houve uma mudança na produção agrícola para produções mais intensivas em mão de obra, maior produtividade e melhor colocação nos mercados internacionais. O aumento dos consumos de bens industriais do setor agrícola estimulou os setores industriais de vegas altas e outros associados ao regadio. E aqui eu acho, e é mesmo um acho, é um achismo, porque eu ainda não consegui investigar isto. Neste momento é um achismo. Eu acho que o fator essencial é este, e a partir deste momento, o que eu vou dizer é uma opinião, não é mais do que isto. O que é que me parece que diferencia? Posso estar enganado, mas o que é que me parece que diferencia? É o facto destas empresas estarem sediadas na região, empregarem pessoas da região, mesmo que até poderá não ser a sua localização económica mais ótima. Mas isso faz com que a comunidade local possa beneficiar diretamente. E o que me parece que às vezes acontece no Alentejo é um pouco como acontece no setor corticeiro. Quer dizer, nós temos aqui algumas empresas da Amorim, algumas fábricas da Amorim que dão emprego e trazem algum rendimento, mas o principal, os produtos de valor acrescentado e o grande grosso do Grupo Amorim está em Santa Maria da Feira, a 300 quilómetros dos Sobreiros, no mínimo. E, portanto, acaba pelas populações locais não ganharem ou não retirarem tantas vantagens como poderiam retirar desta mudança e deste investimento tão grande que muitas vezes é eh, defendido como uma política de coesão territorial, mas parece-me nem sempre muito bem conseguida. Pois há várias hipóteses. Será que houve uma maior disponibilidade de capital regional? É por isso que os empresários das Vegas Altas conseguiram e os do Alentejo não? Não faço ideia. Maior cooperação entre os empresários extremenhos e houve uma lógica cooperativa que não houve em Portugal, que lhes permitiu entrar, ter uma maior capacidade de entrar nos mercados internacionais. É muito difícil entrar nos mercados internacionais, sobretudo aqueles que são mais apetecíveis, e aqui os principais são da União Europeia, embora alguns da América Latina também, mas são os da União Europeia, são mercados muito concorrenciais, sobretudo para quem vem da periferia. Será que houve uma melhor execução de políticas públicas, inclusivamente de fundos europeus? Não sei, não faço ideia. Mas a verdade é que as Vegas Altas parecem começar a descolar a partir da década de 80, meados da década de 80, que é precisamente quando Espanha e Portugal entram na então Comunidade Económica Europeia. Ou será que é uma questão de escala? Portanto, é preciso uma grande área de regadio na ordem de centenas de milhares de hectares para isto produzir um verdadeiro impacto e que essa questão de escala só chegou em Portugal com a construção do Alqueva e o Alqueva ainda não teve o tempo necessário para produzir todos os seus efeitos e ainda se vai concretizar. Portanto, isto são perguntas, não são de retórica, são absolutamente honestas, as quais eu espero vir pelo menos a responder algumas. A verdade é que continua-se com a ideia de construção de barragens, sobretudo aqui a antiga Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, a antiga Presidente da Câmara de Abrantes, a defender que o Pisão será o motor de desenvolvimento do Alto Alentejo, poderá ser, poderá não ser, não sei. Se tivesse que arriscar, teria as minhas dúvidas, mas tem sido uma ideia bastante defendida por muitas forças, diferentes quadrantes políticos no Alto Alentejo. Não sei é se houve um estudo prévio para tentar perceber ou se existir esse estudo prévio, se vai haver aqui ao lado o que é que resultou para tentar retirar de algumas ideias. É isso que eu me proponho fazer, haja quem queira financiar esta ideia de projeto. Eu, em janeiro, fui a uma grande feira, precisamente em Dom Benito, agroindustrial, estabeleci mais de 50 contactos,
Depois, como disse o professor Oliveira Jorge, eu dou aulas como convidado na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e não consegui ir. Tentei ingenuamente enviar alguns e-mails e fazer algumas entrevistas online. Tive duas ou três respostas a agendar e depois nunca podia ser e desisti. Já percebi que tenho que ir lá bater à porta. Ou arranjar financiamento para ter alguém da minha confiança que o possa fazer. Eu já agora fiz o doutoramento na Universidade da Extremadura e, portanto, tenho aí vários contactos e pessoas que me podem ajudar, mas obviamente não consigo dispor do tempo delas se não tiver algo com que as remunerar. Dito isto, há algumas publicações que eu já tive sobre o assunto. Estão todas disponíveis online, menos a última, porque essa já foi provado, mas sairá no primeiro número desta revista no ano 2026 e esperançosamente, depois do verão, online, no First View. É um problema também neste momento do meio académico. Nós enviamos as coisas, somos avaliados com ciclos muito curtos, que às vezes depende do nosso emprego disso. E as revistas então, demoram 2 anos para publicar um artigo. No... As têm esse prazo de espera, já não envio mais. E muito obrigado, muchas gracias. Se há aqui alguma persona da Espanha, e por favor, aquilo que eu vos peço, se tiverem algo para contribuir, porque todos os contributos nesta altura são bem-vindos. Eu estou mesmo a querer fazer esta investigação e numa fase muito ainda um pouco inicial, e portanto, todo o conhecimento que vocês tenham sobre estes assuntos, dicas, etc digam e perguntas que eu possa responder, façam. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Carlos. Vamos abrir então um período de debate para todos que queiram participar e colocar questões aqui. Posso estar para o Carlos já, Álvaro, para não estarmos aqui com coisa de Claro passar. que sim, claro que sim. Eu devo dizer pronto, que este tema é muito interessante e que me tocou um bocadinho devido, apesar de não ter estudado assim em grandes dimensões, mas há umas chegas que eu posso dar até para. Eu fiz um trabalho sobre o emparcelamento de terras do Vale do Rio dos Torãos e o regadio dos Torãos, que foi o primeiro emparcelamento de terras de Portugal, coordenado pela ajuda da colonização interna e pelas hidráulicas do Douro, né? E isso, historicamente, é um elemento interessantíssimo. Primeiro, por causa do minifúndio, no minifúndio do Minho, fez-se um emparcelamento, aumentaram-se as propriedades, agregaram-se as diferentes propriedades dos diferentes proprietários, e foi uma revolução a nível da imagética cultural das pessoas, da ligação que eles tinham à terra, dos seus ancestrais, e foi muito difícil fazer isso, o processo de classificação de terras, etc, etc. E uma das coisas que aconteceram com o projeto de emparcelamento do Vale dos Torãos foi que ele atingiu um momento de grande crescimento e de produção e que a partir de uma certa altura entrou em ruptura e faliu. Faliu ao nível de as máquinas foram ficando obsoletas, foram ficando, a cooperativa faliu, todos os organismos à volta da cooperativa faliram e hoje está-se a voltar outra vez uma espécie de divisão de propriedades no mesmo local onde foi feito o emparcelamento, não é? E uma das conclusões que eu tirei, na altura que fiz muitas entrevistas às pessoas que tiveram intervenientes, inclusive conheci a primeira pessoa que teve essa ideia e que propôs aos camponeses das diferentes aldeias, e alguns dos que tiveram jovens na altura, hoje, alguns já faleceram, disseram muitas coisas, estavam com entusiasmo do futuro. Porquê é que isto tem ou não tem sucesso, não é? Porquê é que uns sítios têm, outros não têm? E eu acho que, no caso do achismo, cheguei a uma conclusão que eles tinham um conceito de desenvolvimento e um paradigma tecnológico que, se fixaram nele e se mantiveram nele, não foram capazes de evoluir. Ou seja, nunca foram capazes de refletir sobre que aquele paradigma tecnológico dos anos 60, que era inovador nos anos 60, nos anos 70, 80 já não era inovador e já era obsoleto. E por isso mantiveram-se numa ideia, num conceito de desenvolvimento que de facto já não era aquele que respondia aos problemas dos anos 80 e 90 no pós-25 de Abril. Ou seja, muito destas, eu estou de acordo que esta questão da coesão social, esta questão da presença na região, os valores endógenos, toda a fixação das populações, é importante quanto elas vêm
nessa atualização algo que lhes tem uma recompensa. A partir do momento que não há uma recompensa, em que o paradigma se torna obsoleto, em que os rendimentos não aumentam, voltam a emigrar, que foi o caso naquela localidade. Voltam a emigrar porque houve uma situação de uma dinâmica que parou no tempo, não é? E eu creio que, olhando para estes novos regadios, e aparecem como altamente tecnológicos, altamente ideias do futuro, esta coisa do pisão, se eles não tiverem incluído no seu próprio projeto, eu não sou economista, mas se não tiverem no seu próprio projeto uma ideia de constante renovação tecnológica, constante resposta a problemas novos da economia, produtos novos que se pedem, e eles ficam com uma ideia, e as próprias pessoas, os próprios atores sociais pensaram que foram revolucionários e foram numa época, mas passado 2 décadas estão completamente obsoletos, né? Estão completamente obsoletos. Foi o que aconteceu ali e eu creio que isso é uma das razões porque nós vemos muito dos projetos, falava aqui dos projetos europeus, falava com uma responsável destes projetos, como sabe, muita gente que não tinha emprego nos anos, há 10, 15 anos, antes deste pequeno boom turístico e de necessidade de imigração, da nossa imigração, muitos jovens com cursos superiores fizeram projetos agrícolas e quase todos faliram, não é? 80% dos projetos financiados pela União Europeia aqui no Minho faliram. Porquê? Porque não havia uma vocação, não havia uma ideia do que era o projeto agrícola, era meramente uma maneira de se receber dinheiro, por colocar umas estufas e pensar que se tinha uma capacidade para se inserir no mercado como produto extraordinário, mas já a partir do momento que houver um pequeno emprego, que houve eles todos deixaram as estufas abandonadas, aqueles 5 anos até se desfazerem e depois darem os projetos como terminados, né? 80% dos projetos de investimento com fundos europeus, né, faliram, o que é, o que é, o que é impressionante, esse número de dinheiro perdido e de expectativas perdidas na renovação da nossa agricultura. E só outra coisa também, quando falava em Almeria e das questões ambientais, eu tenho um colega, Francisco Checa, que é da Universidade de Almeria, que trabalha, é antropólogo, que trabalhou muito, muito e publicou muito fazendo trabalho de campo, de terreno, no meio dos hibernadeiros de Almeria, não é? Aquilo não é só um problema ambiental, também é um problema social muito grande, não é? Ou seja, é uma agricultura baseada claramente na grande mão de obra imigrante que é explorada, muito explorada, cuja maior parte da população não tem benefícios dessa economia. Os agricultores passados pobres que ficaram ricos, que exportam muito, são pessoas que exploram, por sua vez, aqueles que são imigrantes, né? Mas é só um pequeno contributo e depois poderíamos falar depois do regadío Deixa-me só tradicional. acrescentar o seguinte: eu tenho toda a razão, eu não falei desses dois aspectos que é para não tornar isto demasiado extenso da minha ótica, porque outros dois aspectos importantes que eu quero ter em consideração é o impacto ambiental, não só na disponibilidade de água, qualidade de água, mas na própria biodiversidade, que isto normalmente leva a monoculturas e há sempre um impacto negativo na biodiversidade, e depois as questões migratórias que estão associadas a este modelo e que quem vive na região vê. Não é preciso ver dados, quer dizer, é preciso ver dados para ter uma coisa cientificamente válida, mas basta passear nas ruas de qualquer povoação destas e ver isso que acabou de referir. Ah, Portanto, são dois eixos que eu também quero explorar, só não aqui trouxe precisamente para não tornar isto demasiado extenso. Mais alguém deseja intervir? Paulo Guimarães está ali com a mão levantada. Caríssimo, tudo bem? Muito boa noite. Cumprimentar o meu amigo Carlos Faísca, colega, e cumprimentar os estudantes presentes e felicitá-lo pelo seu exercício de comparatismo, que, que eu gosto, logicamente, e é precisamente nas diferenças que muitas das vezes vêm algumas respostas para as grandes questões. Na verdade, a minha intervenção vem mesmo no sentido de o tentar ajudar, porque, embora não me tenha citado, eu preocupei-me durante a minha tese de doutoramento, que por sinal até foi publicada, em explicar o desenvolvimento industrial do Alentejo e a lógica do desenvolvimento industrial do Alentejo. E como ele foi penalizado por via administrativa nesse mesmo desenvolvimento.
não é? Eu não vou perder tempo com isso, porque isso levar-me-ia, no fundo, a levar o dobro ou o triplo do tempo, digamos, a explicar. Mas eu vou começar por colocar algumas questões. Falou do clima, não é? O clima do Alentejo sofre influência do Mediterrâneo, do continental e Atlântico. Portanto, esta tripla influência que faz com que normalmente o tempo seja uma verdadeira lotaria e o agricultor tenha que jogar pelo seguro devido à enorme instabilidade que existe. Para além, digamos, dos sistemas antigos de crédito, não é? Que eram um dos grandes problemas e que facilmente, digamos, acabava por criar problemas aos pequenos e médios lavradores. Ora, mas aquilo que eu não vi falar e gostava de ouvir falar era precisamente o problema dos solos. Ou seja, o regadio, faz-se o regadio sobre os solos, não é? E pode até regar-se o deserto e o deserto ser fertilíssimo. O problema é que as terras férteis no Alentejo, aquelas que tinham sido classificadas como classe A, não é? Que permitiam um intensivo, são muito são escassas. Na melhor das hipóteses, um terço ou menos ainda do total A e B, não é? Os solos classificados A e B, naquela classificação do século XIX, A e B, que seriam. E, portanto, a questão de saber, ao fim e ao cabo, também historicamente, colocar historicamente a questão do regadio. Eu recordo que durante a guerra, durante a Revolução Espanhola, foi precisamente durante o período revolucionário que arrancaram grande parte dos regadios em Espanha e que, de alguma maneira, aquilo que os agrários vêm fazer, o regime vem fazer, é tentar um regadio para resolver o problema que era o chamado excesso de população rural, o sobrepovoamento rural, num contexto em que não havia industrialização. Mas que Portanto, revolução há foi aqui, preciso? digamos, uma perspectiva histórica que me parece ser importante, porque a questão do regadio, tal como se colocava no período entre guerras, digamos, é completamente diferente daquela que se coloca hoje em dia. Porque, efetivamente, aquilo que hoje em dia se pensa é na produtividade, é na exportação, é no agronegócio, quando no passado o problema era como alimentar as pessoas que aqui estão, como digamos, fazer justiça social, como criar redistribuição, como alimentar as pessoas e como lhes dar uma qualidade de vida às pessoas que aqui estão. E daí, quer dizer, que às vezes os números que o Carlos apresenta acabam por ser um bocado mistificadores. Desculpe que eu lhe diga. Por exemplo, quando coloca a questão de Mértola e o grande crescimento de Mértola, o crescimento per capita cresce se o nível de produtividade, a produção se mantiver e a população se for toda embora. Se ficar lá só um, aquilo é um espetáculo, não é? Portanto, Mértola é um espetáculo, não é? Portanto, foi um espetáculo a perder população. Portanto, há aqui questões que é preciso ponderar. Portanto, aquilo que me recordo, quando eu analisei com mais detalhe a questão do regadio, eu analisei sobretudo para o Baixo Alentejo. Por exemplo, em Alstrel. Alstrel, quando é aquele grande êxito, a partir dos anos, finais dos anos 50, não é? Alstrel resiste porquê? Porque tem uma mina e tem à volta da mina, mas há também outro concelho que resiste, que é aquele que veio beneficiar do regadio. Portanto, que é São João de Mengrilhos, Montes Velhos, e que tinham ali, digamos, e que se tinha criado uma classe de médios, pequenos proprietários à volta da cultura do tomate. E, portanto, ou seja, eu creio que o destino daquela gente passa um bocado também pela história do produto. E o modelo que efetivamente acabámos por ter no Alentejo, não é? Foi, e aquilo que colocou, agora falha-me o nome, que vem logo colocado na revista Agros, em meados, logo nos princípios dos anos 60, porque ele foi professor na Universidade de Évora, monárquico, Moreno Feio.
Não, O Teles, exato, o Ribeiro Teles, que pois é. colocou perante a crise cerealífera, então o que fazer? A solução que ele estava a ver com preocupação era a questão do eucalipto. E então o que nós temos é uma planta, agora vou ser irónico, temos uma planta povoadora por excelência que é o eucalipto, que era utilizada em África, onde eu cresci, para secar pântanos e acabar com a mosquitagem, não é? E, portanto, e é isso que foi plantado no Baixo Alentejo, em concelhos, perder de vista. E tivemos o olival intensivo e tivemos o vinho. Resumindo e concluindo, quando nós falamos do Alentejo, a Espanha tem regiões, regionalizou, tem instituições regionais. Quando falamos do Alentejo como região, só, digamos, ou seja, não é, é uma região, eu costumo chamar-lhes as regiões do imaginário, porque não existem juridicamente. Houve um código administrativo do tempo do Dr. Salazar, que nunca entrou em vigor, creio que foi o de 34, depois logo a seguir veio a ser substituído, que realmente criava regiões que era uma grande reivindicação. Nós temos as regiões autónomas, não é? No Atlântico, temos as regiões no Algarve, mas o Alentejo não é uma região. Portanto, ou seja, não tem. Na verdade, a capital do Alentejo, onde as questões se decidem, é Lisboa. Portanto, é aí que as questões se colocam e é aí que se pode realmente debater. Bom, a minha intervenção já vai muito longa, portanto, eu lhe chamo a atenção para as três questões, que é a questão de, digamos, política económica, ou seja, até que ponto, quem é que tem voz, quem é que pode, digamos, expressar os seus problemas. Depois a questão também do, digamos, do produto, ou seja, o que é que se exporta, o que é que se produz. E, finalmente, a última questão, que para mim é a chave, é porque é que o Alentejo não urbanizou. Ou seja, nós não temos em Portugal, de facto, cidades de média dimensão. A gente compara com a Andaluzia, tem mais ou menos, ou seja, tem, eu creio que 10 cidades com mais de 300 mil habitantes, ou à volta disso. Nós não as temos, não é? Portanto, e no Alentejo, o Alentejo não urbanizou. Eu creio que esse foi de facto o problema. Porque, do ponto de vista de empresas regionais, e aí remeto para a minha tese, você tem histórias fantásticas que os, que os próprios defensores do modelo de Sequeiro, como o Pequito Rebelo, como o Hipólito Raposo, aquela malta do integralismo lusitano, defendia. E defendia já agora por duas razões. Primeiro, porque aquilo era financeiramente um encargo para o país. E eu dizia assim: nós queremos ter encargos financeiros, mas para resolver problemas sociais, não para, digamos, resolver esse tipo de. Ou seja, ter uma economia financiada. Não iam muito atrás disso. Mas eu estava aqui a falar, por exemplo, uma das indústrias com sede em Beja era o Fialho. O Fialho foi uma empresa de máquinas e foi pioneira, nunca registrou uma patente, mas foi pioneiro e criou uma série de novos produtos que depois foram copiados por outros, não é? E que exportava na medida das suas possibilidades. Ou seja, ele acabou por, a coisa acabou por não me parece que tenha corrido muito bem. Pronto, no fim eu vou calar-me, porque já levei muito tempo, para felicitar o Carlos Faísca pela sua intervenção, que gostei bastante, e os restantes. Muito obrigado, Eu Carlos. só ia, desculpa-me, ia perguntar se este colega poderia enviar a indicação da sua tese de doutoramento eventualmente pelo chat ou depois por outra via. Bem, para isso, Elites e indústrias no Alentejo, está online. 90, 1960. O subtítulo não consigo dizer de cor. Tenho a 5 metros de mim, ali no corredor. Ok. Conheço bem também. Queres Pronto, quer acrescentar alguma coisa que disse o Paulo? Sim, 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 sim. Quero agradecer. Quero agradecer primeiro de tudo a presença. Eu publicitei isto nas redes sociais e fico muito feliz que tenha vindo. Colocou questões muito pertinentes, sobretudo. Aquilo que eu quero fazer agora no futuro é um bocado isso, que é, pronto.
o que eu fiz foi uma fotografia sobretudo dos últimos anos. Quer dizer, o demográfico não, mas o empresarial, e as questões do rendimento per capita, etc., tem um arco temporal muito reduzido, porque não consegui arranjar dados no imediato melhores. Mas isso não quer dizer que a dada altura, e o Paulo Guimarães falou de uma indústria que foi muito importante no Alentejo, que foi do tomate, e que continua a ser importante precisamente aqui em Espanha. Um destes conglomerados que eu falei é sobretudo uma produtora de tomate. E eu não conheço bem esta história, mas tenho que vir a conhecer, tomate, o pimentão, que desapareceu. Não conheço, se calhar o Paulo conhece melhor. Mas é tentar ir um bocadinho às primeiras décadas, logo a seguir da construção destas obras de hidráulica agrícola, e ver se a dada altura isto estava a funcionar e deixou de funcionar e porquê. Que eu não, à primeira vista, não sei. Em relação à questão da Merkel e do PIB per capita, certo, mas por isso é que isso depois na versão escrita está de outra maneira, porque isto depois é cruzado precisamente também com a dinâmica demográfica, que também é muito parecida. Portanto, os dois conceitos, os secos e os irrigados, é sempre tudo muito parecido. Quer dizer, que não parece aparentemente existir grande impacto do regadio. E muito curioso é tentar perceber, mas aquilo que eu lembro da sua tese, e corrija-me se eu estiver errado, é que já há algum tempo não leio, mas que basicamente o Alentejo há ali uma altura em que até tem algumas empresas interessantes e uma certa industrialização e depois aquilo começa a desaparecer, certo? É isso? Pronto. E a pergunta é, porque é que depois, um pouco mais à frente, inclusivamente quando acabou o Estado Novo, veio a democracia e esta. Agora vou ser muito sincero e vou fazer conversa de quase, quase de café. A mim tem um condão de me enervar certas retóricas dos ministérios de coesão, independentemente dos governos, dos vários governos, e que depois, na prática, é como diz o Paulo Guimarães, depois a capital do Alentejo é Lisboa. A capital do Algarve, mesmo a capital do Algarve é Lisboa, não é Faro. E, portanto, quer dizer, parece que há aqui, de facto, uma questão política que se terá também, terei também que tentar explorar. E só posso agradecer e concordar com as coisas que ele disse. Mais nada. Obrigado. É isto. Mais alguém quer fazer uma questão, colocar uma questão, fazer um comentário? Eu não sei, só gostava de referir ao Carlos Manuel Faísca, eh, o facto que eu já lhe disse por mail, creio eu, de que os meus sogros são ali daquela região. E a minha mulher não é, mas, enfim, é filha deles, portanto, tenho um contacto desde criança com aquela região. E, portanto, eu que sou de Lisboa e que vivi muitos anos no Porto, e agora vivo aqui mais perto de Lisboa, não conhecia esta região, confesso. É a região de Coruche, ali a região mesmo do Soaia, eh, o- a zona do Coço e a zona até daquela aldeia a que estão mais ligados os meus sogros, que é a aldeia de Santa Justa. E há uma tese de doutoramento que eu não sei se o meu amigo conhece, que é da nossa colega antropóloga Paula Godinho, que eu Conheço. desafiei para estar presente. Pois, ela está muito ocupada também, anda sempre a trabalhar em imensos assuntos, e eu desafiei-a pessoalmente para ela estar presente, porque ela fez realmente uma tese impressionante sobre o que era. O conteúdo da tese dela é de tal modo interessante para as pessoas da região que eu fotocopiei-a para dar ao meu sogro e ele conhecia muitas pessoas que lá eram citadas na própria tese. É um caso interessante, porque os meus sogros são pessoas precisamente que nasceram num ambiente, pronto, onde as pessoas não tinham terra nenhuma, onde eram completamente exploradas pelos agrários, pelos seus capatazes, não é que lá estavam, juntavam-se lá junto de um largo de uma igreja, na aldeia, e eles requisitavam determinadas pessoas para terminar o trabalho, e fosse inverno, fosse frio, Sou do fosse tempo quente. da Praça de Jorna. Exatamente. E isso impressionou-me muito, porque é exatamente a tipificação de uma coisa que eu só sabia por leituras, não é? Que é aquelas pessoas que não têm mesmo terra nenhuma, não é? Não é ao contrário do norte, em que até o pequeno lavrador, digamos, tem uma pequena horta
que complementa com algum outro emprego, com algum outro trabalho. Aqui não, aqui é realmente um lumpenproletariado rural completo, não é? E isso é muito impressionante, não é? Como é que essas pessoas conseguiram erguer-se? No caso dos meus sogros, conseguiram erguer-se, mas pagaram isso em termos físicos, são pessoas doentes e já idosas, não é? E, claro, a escolaridade muitas vezes foi a que têm foi conseguida à custa de um grande sacrifício. É muito interessante isso. A pessoa perceber-se do que era, de facto, durante o Estado Novo, o total domínio daquela população mais pobre por parte destes indivíduos que tinham ali os seus capatazes e depois acoplados à GNR que batia e prendia, que não era brincadeira nenhuma. Isso é, quer dizer, de um ponto de vista social e enfim, é das coisas mais fortes, não é? Que eu li. Eu não sou antropólogo de formação, não é? Interesso-me muito pela antropologia, quanto mais não seja neste caso, eh, para conhecer o nosso país e a sua diversidade, não é? Estive apenas como consultor, entre outros, para a arqueologia do Alqueva, que a EDIA conhecia bem os arqueólogos porque nós conseguimos, os homens, os barragistas, não é? Conheciam-nos bem porque nós conseguimos nos opor muito à barragem de Foscoa, por causa da questão das gravuras do Coa, que são património mundial arqueológico classificado pela Unesco. É o único património mundial português classificado pela Unesco. E depois, claro, já era impossível irmos opor-nos a uma barragem como a do Alqueva, que era defendida por todas as forças portuguesas de todos os setores e quadrantes políticos. Claro, necessitamos da água enfim, é o elemento essencial à vida. Mas realmente também se perde muita coisa, não é? As barragens têm um tempo de vida, como sabemos. Eu aprendi imenso sobre barragens, como foi a barragem do Coa. Imenso. Porque falei com imensa gente da área de engenharia, muitos deles tornaram-se uns amigos. E depois o que é curioso mais tarde é que me pediram para arguir uma tese de doutoramento aqui em Lisboa, já depois de estar apresentado, de uma rapariga que era filha de um dos barragistas mais antigos de Portugal, responsável por aquela barragem do Alto Douro, que está junto à fronteira de Bragança, não é? Portanto, não é de Bragança, daquela outra localidade Miranda, de, perdão? Miranda, Não, é aquela grande barragem que está meu Deus, ali mesmo ao lado do Douro, no Douro mesmo, com uma cidade importante, como é que se chama, Flor? Lembras-te? Miranda do Douro, Mirandela, Uma das primeiras Bar... barragens que se fez. eh, não tenho agora aqui o mapa de Portugal para me lembrar rapidamente. Eh, Meu Deus. Bom, não interessa. O que é certo é que também havia um espírito muito interessante dentro desse mundo das pessoas que construíam barragens e o orgulho que os engenheiros tinham naquilo que eles consideravam as suas obras de arte, não é? As suas barragens. Há todo um mundo antropológico diversificado entre as pessoas que faziam as barragens, mas eu já estou a alongar-me bastante e é apenas para referir estes dois pormenores. sim, Vejo que está a querer falar, portanto vou cortar a Não, minha. queria só acrescentar uma coisa em relação ao que disse, quando disse que se perde muito, há uma coisa que as pessoas também nunca não pensam. É que normalmente os melhores terrenos, os tais de classe A, eh, ai, e esqueci-me de responder também isso ali ao Paulo Guimarães, também já vou responder. Normalmente os terrenos de classe A são aqueles que ficam debaixo das barragens, porque são estão nas margens dos rios. Portanto, também se perde aí, há uma área agrícola de boa qualidade que se perde com as barragens. Em relação àquilo que disse do tempo útil, nós estamos a começar a entrar em algumas dessas para as mais antigas. Povimiadas atinge o tempo útil. E agora? O que é que se vai fazer com aquilo? Vai abaixo? Se vai abaixo, será que os regadios ditos tradicionais
que antes lá poderiam estar são boas informações ou não. Eh, e não é uma questão técnica, não é só uma questão técnica do cimento, porque isso provavelmente resolve-se. Tem também a ver com o assoreamento das próprias barragens. Depois perdem capacidade útil ao longo do tempo. Em relação, eu há bocadinho esqueci de responder, em relação aos solos, o Sr. Paulo Guimarães disse tem toda a razão. Porque os solos do Alentejo, como eu estava aqui a mostrar, este mapa, por acaso eu usei na minha tese, mas é muito. Foi feita pelo gabinete florestal de Ponte Sordo, na altura pediu-os e pediu só para dividir em três, que era para simplificar, para dividir em três, aquelas classes, eu não sei se são seis ou sete, para dividir em três grandes, para ser mais simples, a capacidade do uso do solo elevada, moderada, já com limitações e baixa, que provavelmente só dá para aproveitamento florestal. Aqui vemos que, de facto, o solo no Alentejo não é grande coisa e, portanto, também tem que se ter isto em consideração quando se faz regadio, porque não vale a pena estar, é como disse. Bem, os israelitas lá no deserto do Negev conseguem fazer umas coisas. Eu, por acaso, antes desta confusão toda que Israel se lembrou de se meter, andava a falar com os israelitas e agora é quase impossível para eles me ensinarem umas coisas. Mas de facto, é como refere, o sol do Alentejo também tem as suas limitações para a própria capacidade de irrigação e é outra coisa que se tem que ter em consideração. E para terminar, é isso mesmo. Algumas chegaram ao seu tempo útil e tem que se começar a pensar o que é que se vai fazer. Eu talvez acho que o estudo do passado aí possa ajudar precisamente para o que é que existia antes e que tipo de regadios existiam antes e que tipo de agricultura existia antes. Se isto for uma boa ideia, pode ser que o candidato a qualquer coisa, a ver se ganhe. Nem sempre é fácil. Ok, Há temos uma aqui pessoa a pedir. o João, pode ligar o micro? Ok, João. Não, é só para perguntar ao professor Carlos, quando ele fala no seu interesse, ou pelo menos no seu propósito de vir a estudar os regadios tradicionais, qual é a escala mínima até onde é que pensa ir? Não há escala. Eu Não? sei que a Não, escala é a muito questão, mais pequena. a questão é que eu estudei, de facto, aqui vários regadios tradicionais onde vivo, e poderão eventualmente ser úteis ou não para poderei depois fazer chegar algumas informações. Mas se me Faça estivesse a chegar, falar, eu partilharei também com a Liliana Neves, que está aqui, que eu já vi, também uma pessoa interessada neste assunto. Ela é do Sistema. sim. Eu estarei com ela na quinta à noite, acho eu, na sexta-feira, mas sim, faça-me chegar. Eu, na realidade, isto é ainda uma ideia que eu tenho lá mais para a frente, eu não tive tempo de amadurecer, mas há pouca informação sobre os redios ditos tradicionais, eu não gosto muito deste termo, repito, do sul de Portugal, e já há alguma informação razoável para o sul de Espanha. E, portanto, porque vocês, aí, quando eu digo vocês, é a região centro-norte. A Sim. Liliana, aqui há uns tempos, falava comigo: então, os regadíos, não sei o quê. Bem, vocês têm água a dar com pau, a gente tem pouco. Portanto, há aqui uma grande diferença. Para Temos nós, água, mas temos terrenos também que são micro, não é? E nem sim, sempre muito produtivos, sim, sim, mas a questão nem aqui é fáceis mesmo de a oferta de trabalhar. água. A oferta de água é muito diferente. Eu não sei, se calhar até nem faz sentido nenhum e se calhar é só querer agarrar o vento com as mãos, mas será que debaixo destas barragens existiam regadios tradicionais que vale a pena tentar perceber? Vou-vos contar uma história. No Brasil há agora um programa, precisamente de desenvolvimento rural, que era um pouco também que defendia, por acaso, o Pequito Rebelo. E esse grupo estava próximo do integralismo, as pessoas abandonaram isso agora. Isso é a conversa política que é, em vez de fazer grandes obras de hidráulica agrícola macro, fazer pequenas obras, milhares de pequenas obras, aumentar o regadio com base no regadio dito tradicional e que isso é que faria desenvolver de uma forma até mais equitativa as regiões. E há um programa agora no Brasil, eu tive a oportunidade de ser revisor do artigo para a História Agrária, que é uma revista de história agrária bastante conceituada, e quando vi já pedi, ainda não sei quem é que é o autor ou a autora, mas já pedi porque quero falar com a pessoa, em que há um programa no Brasil para isto, que é um programa federal com uma dotação orçamental significativa de, em vez de fazerem grandes barragens, dotarem eh, vários pequenos regadios em zonas estratégicas.
E isto é uma ideia que eu só tenho assim ainda muito pelo ar e que tenho que aprofundar, mas mando vir. Eu vou deixar aqui o meu e-mail pessoal do chat, porque o da Sim, universidade a gente hoje está em Coimbra, amanhã está noutra qualquer, nunca sabemos. E portanto eu prefiro deixar o pessoal e envio e eu agradeço muito. E depois também partilho contigo, Liliana, não te preocupes. Eu só queria acrescentar Obrigada, um bocadinho, Carlos. e Obrigada. era que esta questão do chamando ou não chamando de regadio tradicional, é que o grande problema deste regadio é que ele está a ser abandonado, não é? Porque o abandono da agricultura no norte de Portugal, no caso que eu mais conheço até ao Douro, desde Trás-os-Montes até ao Douro, conheço dezenas que estudei e que acompanhei, e a maior parte deles está obsoleto, está tapado, está abandonado, porque estas terras estão a deixar de ser trabalhadas, né? E tudo isso que nós falamos da tecnologia hidráulica, do conhecimento hidráulico das populações e de uma sabedoria ligada a uma economia de partilha, de relações sociais muito complexas, de organização da água, de divisão da água muito complexas, de uma sabedoria, de um património material incrível. Hoje o que nós observamos é, ainda anteontem estive num local onde está o rio, o rego já está tapado. Ninguém rega com o regadio porque vão ao próprio rio com motores buscar a água, não é? Ou então simplesmente está abandonado. Há todo um património brutal, brutal. Para mim, acho que é do património, nomeadamente do Minho, Alto Minho, do maior património natural urbanizado, antrópico, é o regadio, com a introdução do milho, e que está claramente a ser abandonado, né? E é um problema muito sério, muito sério. Eu vejo ali o Paulo. o aproveitamento desses regadios, aqui no nosso caso concreto, por exemplo, nós podemos também não pensar só na questão da agricultura, haverá outros aproveitamentos para esses regadios tradicionais. E no caso concreto da Ribeira de Alvoco, tem dois viveiros de trutas. Um deles é dinamizado com a parte gastronómica, porque além de ter as trutas, tem a parte de confecção e servir. A outra parte ainda está no início e só tem a parte de criação da truticultura. Pronto, porque depois o abandono dos territórios ou dos terrenos agrícolas aqui pronto, é uma fatalidade que não tem retorno, porque a população é cada vez menos, cada vez mais idosa, os terrenos não são mecanizáveis, pronto, desempenharam a sua função durante 200 anos ou 300 anos, e quem vive aqui, como é o meu caso, que vive numa pequena aldeia, uma aldeia que tem 60 pessoas, nós estamos mentalizados para isso. Um regadio que tinha 7.500 metros, que foi construído no século XVIII, para moinhos, para lagares de azeite, para regadio. Dos 50 hectares de regadio, é capaz de haver 2 hectares agora cultivados. Não é? 48 hectares foram abandonados. Isso é a realidade futura. Mas eu acho que deveria, em alguns, é impossível salvar tudo, não é? Porque não, esta coisa mas há essas diferentes funções, né? Seja ela de piscícola, seja ela até turística, seja ela de outro tipo, não é? E nós já estamos a ver, a valorizar a produção micro por exemplo, para a gastronomia local, não é? Para a gastronomia local de qualidade, e é isso que temos, há uma espécie de jardins, pequenos jardins rurais, agrícolas, que nós temos que investir não só pelas mudanças climáticas, para a salvaguarda contra a erosão dos territórios que estamos a ter aqui, né? E para a biodiversidade, porque o próprio aumento do abandono, esta parece quase uma floresta que existe, mas o problema é que estamos a perder biodiversidade com o abandono deste tipo de ecossistemas de regadio. Estamos a perdê-lo claramente, né? E estamos a investir muita coisa e muitas das coisas, e eu acho que alguns deles, pela sua história, pelo seu património, pela sua beleza paisagística, pelas suas funções, poderiam ter interpretações e usos muito até lucrativos. Eu penso que até lucrativos para a comunidade e para a gastronomia, etc, etc. Eu tenho aqui Paulo, quer bem a mão levantada, faz favor. Ah, esse é provavelmente o Carlos está a par disso, mas eu chamava a atenção para a cartografia dos conventos e mosteiros do Alentejo. Grande parte deles está ligada a uma agricultura de regadio, tem os seus sistemas de rega. E aquilo que acontece no período liberal
é, no fundo, o desenvolvimento de uma agricultura de sequeiro que não tem nada de tradicional. Aliás, a palavra tradicional, se o historiador faz um bocado de urticária, as coisas têm um princípio, meio e um fim, não é? Portanto, o tradicional é um conceito que opõe-se ao moderno, do ponto de vista da sociologia faz sentido, mas como historiador causa-me alguns problemas. Portanto, este era o primeiro ponto, não é? Portanto, aquilo que nós temos é aquela construção daquele grande modelo, aquele modelo capitalista extensivo, sobre o qual eu escrevi, que já estava bem em várias zonas do Alentejo. Curiosamente, escrevi em 1983, a andar aluno da Faculdade de Letras. Havia para lá uma revista, História e Crítica. Curiosamente, foi no mesmo número onde o Nuno Monteiro também escreveu. Descobri isso há tempos, andava por aí perdido. É que eu mostrava que realmente aquele caminho inglês era aquilo que estava a seguir no Alentejo. Só que o problema é este: quando tu destróis a charneca, que é a- digamos, a floresta e aquilo que é a grande saga dos arroteamentos, o que é que tu construíste onde estava a floresta? Construíste no sul uma espantosa zona de pastagens para a criação de porco, não é? Ou seja, um montado de asinho e o outro montado que se vai especializar, que é o montado de sobre. Portanto, em vez de veres uma agricultura pobre, eu digo que é uma floresta riquíssima, com uma eficiência ecológica fantástica. Não é? Portanto, e é claro que isso depois vai sofrer com a peste suína africana, as coisas vão mudar, e vamos ter aquelas coisas que ficam muito bonitas na fotografia, que é aqueles solos todos a queimar, completamente, digamos, cascalho à vista, com uma árvorezinha lá perdida no meio, não é? Aquilo fica bem na fotografia, que era aquilo que ficou de quilómetros de montado de zinco que existia. Houve uma fábrica em Messejana que ainda aproveitou a madeira do azinho, mas depois acabou-se a madeira, os mercados locais não eram muito grandes e depois a concorrência era nacional. E é claro que São João da Madeira e outras regiões produtoras digamos, de fábricas de mobiliário acabaram por ganhar. Queria só chamar, era este o ponto sobre a história do regadio no Alentejo, que não é apenas uma história literária. E mais recentemente, aquilo que me deu a ideia é que o próprio governo apostou não apenas neste grande modelo que vinha do passado, como também nas mini-hídricas, não é? Grande parte daquilo que é a revolução do bovino sob o montado, que é uma novidade, não é? Um bovino sob o montado, não é? Diz a minha colega Teresa Mediterrâneo, que é Pinto terrível. Correia. Pinto Correia diz que aquilo faz um mal danado à É suposto floreira. o encabeçamento do montado de bovino não existir ou ser muito baixo. O bovino era um animal de tração, quer dizer, e depois era o resultado, enfim. Mas pronto, essa é a questão. Ou seja, tens aí uma revolução recente, não é? Com as minídicas. Foi aquilo que me deu o resultado das minídicas. Ou seja, já não tens as questões que se colocavam no passado, mais uma vez as questões sociais, talvez sejam nos ossos do ofício, a comandarem o processo. Pronto, é só isto. Não sei se me permitem só dizer que neste momento estamos a tentar classificar os regadios tradicionais, os ditos tradicionais, ao património cultural para acompanhar um grupo de países liderado pela França que estão a tentar classificar, entrar na classificação da Unesco. Vamos tentar com isso chamar um bocadinho a atenção para estas técnicas, para estas práticas, e pode ser que daí surja algum tipo de preservação e cuidado neste regadio. De que região é que é, Lidiana? Eu sou do Alto Minho. Obrigado. Eu ficou tudo calado e já agora relativamente a barragens, que eu não percebo nada de barragens, embora trabalhe num local que tem
pequenas barragens, há uma dinâmica que é muito interessante de observar. São barragens que foram construídas desde 1907 até 1994 com o propósito da produção de energia elétrica, hidroelétrica, e que a partir da década de 90 começam a ser olhadas como recurso para fornecer água às populações, água ao domicílio, não é? Pronto, e essas barragens, no caso concreto 4, aqui na Serra da Estrela, Lagoa Comprida, Covão do Meio, Lagoacho, Val do Rocinho, cada vez mais estão a perder a sua função de reservatórios para a produção de eletricidade para, de facto, reservatórios para fornecimento de água a populações. Neste momento, há 3 concelhos que recebem água para abastecimento público daqui, que é Gouveia, Ceia e Oliveira do Hospital. 92% do Conselho de Oliveira do Hospital é abastecido exatamente por estas barragens, que ficam aqui na encosta sudoeste da Serra. E é curioso nós observarmos com as novas fontes de energia, os novos mercados de energia, as interligações de energia europeias, as renováveis através da fotovoltaica e da eólica, que estes aproveitamentos, que foram muito importantes em termos de produção de eletricidade, principalmente até à década de 80, comecem a ter digamos, um novo aproveitamento, um novo interesse e uma nova preocupação. Ou seja, neste momento a preocupação da manutenção daquelas barragens, há bocado o professor Carlos estava a falar no fim de vida de algumas barragens, não é? É exatamente percebermos que estas barragens, se calhar daqui por 20 anos, a função delas deixa de ser a inicial e passam a ter uma nova função, uma nova utilidade. É uma curiosidade só. Bem, muito obrigado, João. Professor Vida, quer fechar? Se não houver mais ninguém que queira intervir, peço ao meu amigo Álvaro o favor de ainda hoje me enviar, se puderes, Uhum. o, o vídeo para podermos pôr isto online e ao dispor, porque afinal de contas foi uma sessão interessante onde intervieram várias pessoas, o que nós estamos sempre à procura, não ser só o palestrante, mas haver diálogo. E agradecemos bastante ao Carlos Manuel Faísca a sua contribuição e a todas as pessoas que falaram. E como houve aqui um colega, o Paulo Guimarães, que eu não conheço, eu gostaria de entrar em contato consigo porque apreciei, sem desfazer nas restantes intervenções, algumas das coisas que disse e talvez fosse uma pessoa que nos pudesse vir a fazer agora para o ano, porque este ano temos o calendário completo, uma palestra na sequência de todos estes problemas. Uma palestra sobre o Alentejo, sobre o tema da sua tese de doutoramento. É possível? Eu deixei o meu contacto no chat, disponha, e está aberto a todos aqueles que precisarem ou de, digamos, de contactar comigo. Portanto, é o meu e-mail profissional. Eu estou na É. Universidade de Évora. É este PEG. É PEG, Paulo Eduardo Guimarães. Obrigado. Muito obrigado. Vou aqui apontar.